Olá, pessoal. Dando continuidade à aula, a gente agora vai para o terceiro vídeo sobre a aula de programação em Shell, do curso de administração Linux. Eu vou compartilhar minha tela para vocês poderem acompanhar o curso. Bom, agora a gente começa a ver as estruturas de controle e aí a gente tem alguns comandos. O if, o elif, que basicamente são comandos de condição, né, teste de condição. E o for, o while e o until, que são comandos de repetição, e o case, que é uma variação de uma condição, só que com várias alternativas para poder fazer a avaliação da condição. Ou seja, se permite que várias condições possam ser avaliadas. Então, a gente vai ver cada um deles agora. Aqui eu já começo dando um exemplo sobre a criação do comando if, onde eu tenho aqui o teste. E para eu poder identificar essa condição aqui, eu identifico o abre colchete, o espaço, o teste e outro espaço e fecha colchete. Então ele observa bem aqui que você deve ter espaços entre o abre e fecha colchetes e a condição ou as condições que serão avaliadas. Aqui nesse caso, ele está perguntando se o número de parâmetros é igual a 0 para esse script aqui, tá? Então ele vai perguntar se o número de parâmetros é igual a 0, se for igual a 0, ele coloca aqui o nome do script, que é o $0, né, que é o primeiro argumento, e exibe a mensagem que o usuário tem que informar alguns valores inteiros, tá? Aqui seria a utilização desse roteiro, né, desse script, onde ele aqui transforma o o roteiro em executável e depois ele chama pelo nome e fornece um argumento. Aqui ele está fornecendo um argumento positivo, aqui um argumento negativo, e aqui é a falta do argumento que dá aquela condição que foi testada no if, tá? Um outro exemplo é usando o comando elif, só que agora eu tenho outras condições a testar. Então aqui ele dá uma string, inicializa, ele exibe essa string, depois ele inicializa uma variável através de uma leitura, esse time of day, e aí ele verifica se time of day é igual a yes, que é uma string que ele recebeu na entrada padrão. Depois ele exibe a string caso seja yes, a string recebida, e aqui ele faz o teste usando o elif para poder identificar se o time of day tem um outro valor que é diferente de yes, nesse caso aqui é no, e você poderia fazer vários testes aqui para várias strings, elif, then, e aí você colocaria elif, nova condição, then, observando sempre que se você coloca o then do lado, na mesma linha do elif, tem que ter um ponto e vírgula aqui, senão ele pode vir na linha de baixo. E aqui eu tenho o else, e aqui ele executa uma série de coisas, né? Ele ecoa algumas mensagens e finaliza o exemplo, tá? Sempre terminando com o nome do comando invertido, tá? Qual é o problema que ocorre aqui com o if? No caso, ele está fazendo uma validação de string dentro dessa variável time of day. E uma coisa que pode gerar uma inconsistência é se time of day não tiver nenhum valor. E aí ele faz esse teste aqui, if, na hora da substituição de time of day, se o usuário não entrou com valor algum, ele está validando exatamente essa construção aqui, é essa condição. Nada igual a yes. Isso é uma condição inválida que vai gerar uma mensagem de erro na execução do script, na execução desse comando. Então, para evitar esse problema, o que você tem que fazer? Você tem que usar apóstrofes e colocar o nome da variável entre essas apóstrofes,
Que aí, nesse caso, se não tiver nada, isso aqui é uma condição válida, ou seja, a string é vazia, e vazio é diferente de yes. Aqui é nulo, ou seja, não existe nenhum valor associado a time of day, tá? Então, para você poder trabalhar com strings, se você for, utilizar variáveis cujo conteúdo é uma string, utilize ela sempre entre aspas para poder ter condições válidas, ter execução correta dos comandos dentro do seu script. Então aqui tem um teste, já com as apóstrofes, e aqui eu tenho o elif verificando, tanto o if quanto o elif verificando se o conteúdo de time of day é um valor que é igual a yes ou no, mas aqui a condição de validação que ele está olhando é o conteúdo de time of day, tá? O comando for é um comando que faz iteração. Então, qual é a sintaxe dele? For, aqui eu tenho uma variável in valores, do comandos, e aí ele faz o done, que finaliza o for, tá? Aqui eu tenho uma variável foo, e ela vai receber um desses valores aqui. Eu estou dando uma lista de valores, bar, food e 43. E aí ele simplesmente ecoa o valor de foo na saída padrão, ele vai exibir bar, food e 43 um por linha. Se você quiser executar algum comando, values, né, aqui nessa sintaxe, values também pode ser um comando que fornece uma lista para o for. E aí, nesse caso, eu posso usar, por exemplo, eu quero for file in uma lista de arquivos que comecem por F, tenham qualquer sequência, tenham .sh como extensão. Então, ele vai executar o ls primeiro, vai gerar a lista de comandos que comecem, de arquivos que comecem por F e terminem por .sh, e para cada um desses arquivos, ele vai atribuir o nome à variável file e ele vai ecoar o nome completo desses arquivos, tá? Então, isso aqui é uma outra maneira de você atribuir valores à variável dentro de um loop, usando aqui um comando que gera uma lista para ele. Aqui eu tenho o exemplo do comando while. O que é o comando while? Ele tem uma condição, ponto e vírgula, do comandos done. Aqui, novamente, a questão da sintaxe, que o do está na mesma linha do comando while. Então, aqui eu tenho uma separação através do ponto e vírgula, a separação da condição para o do, que é o início da lista de comandos. No exemplo, ele ecoa aqui uma mensagem e ele lê um valor para essa variável aqui. E aí, o que ele faz? Enquanto o conteúdo dessa variável, repara que aqui ele já coloca entre aspas, então isso é uma string, diferente dessa string, do echo, e aqui ele ecoa essa string e lê novamente um outro valor para essa variável aqui. Enquanto não vier essa palavra, esse texto aqui, ele vai fazer a execução desse while aqui, tá? Aqui, nesse caso, o que eu estou querendo é um valor inteiro. Eu estou fazendo uma comparação de valores inteiros. Então, nesse caso, essas aspas aqui são totalmente desnecessárias, porque o que ele vai identificar é o conteúdo dessa variável menor ou igual do que esse valor aqui, tá? E aqui eu tenho a possibilidade de fazer, já que eu estou trabalhando com o valor inteiro dentro dessa variável, eu posso agora utilizar uma expressão aritmética. E como é que eu faço isso? Dólar, abre parênteses, fecha parênteses. E aqui eu tenho uma expressão aritmética que ele vai calcular. Nesse caso aqui, eu estou incrementando a variável foo. E aí, se ele recebe um valor menor ou igual a 20, ele vai incrementar até que ele chegue ao valor 20, tá? E finaliza aqui o while. Todos esses exemplos vocês podem testar
que são exemplos fáceis de você entender e ir modificando de acordo com o conhecimento que você quer adquirir do uso daquele comando. O comando until, ele tem uma condição também, until alguma coisa, ponto e vírgula do, ou então o do na próxima linha, comandos done. Nesse caso aqui, ele vai executar uma vez até que essa condição seja satisfeita, tá? A condição aqui que ele está colocando pode ser execução de alguns comandos, como ele sugere aqui. Ele executa o comando who, a saída do comando who serve de entrada para o grep, e o que ele está procurando é um determinado valor dentro desse grep para que ele retorne o usuário com o login que foi dado dentro desse argumento aqui, $1, tá? Então, enquanto ele não verifica dentro desse who que o usuário que ele precisa está conectado na máquina, ele dorme, ele faz o processo dormir durante 60 segundos, tá? Quando aparece o usuário finalmente, o que que ele faz? Ele alerta, ele manda um sinal sonoro, porque isso aqui é a configuração do bip. Se a configuração do bip estiver identificada na sua máquina, ele vai emitir um bip, né, ele vai emitir um alerta sonoro. E vai imprimir na tela essa mensagem aqui, dizendo que o usuário está conectado no sistema. Uma outra utilização aqui do grep é o seguinte, a saída disso aqui vai totalmente para aquele arquivo /dev/null, que é aquele arquivo que a gente chama de poço sem fundo, ou seja, que não guarda absolutamente nada, porque para mim não interessa a saída do grep, simplesmente eu quero saber se aquele usuário está conectado. Então nessa lista do who, ele tem que estar conectado. Se ele não estiver conectado no ambiente, a saída do who não vai ter esse nome, esse código de usuário aqui, tá? E aí, para mim, não interessa ele exibir a saída do grep na execução desse script. E, finalmente, o case. Case, aqui eu tenho uma variável in. E aqui eu tenho vários padrões. Eu posso ter um padrão, ou outro padrão, ou outro padrão, e aqui cada comando seguido por dois símbolos, ponto e vírgula. Como mostra aqui o exemplo, eu tenho a inicialização de uma string e ele vai ecoar na tela e ele vai ler a variável que ele está identificando aqui como sendo time of day. Depois ele vai usar esse conteúdo dessa variável e ele vai identificar aqui as condições dentro desse case para ele fazer a execução desses comandos. Aqui ele só está ecoando as mensagens e cada mensagem, cada final de mensagem tem dois pontos e vírgula, tá? E ele executa o primeiro comando que combina e aí ele finaliza. Essa opção aqui é a opção default, ou seja, se ele não combinar nenhuma dessas anteriores, ele entra aqui e faz essa sequência de comandos. E aqui no final, ele tem o case ao contrário, para poder finalizar o início aqui finalizar o comando case. Tá? Aqui eu tenho uma outra forma, onde ele agrupa alguns padrões que você pode fornecer aqui dentro dessa variável, yes ou yes maiúsculo, com y maiúsculo, tudo em maiúsculo. E aqui eu tenho o asterisco, que é aquele metacaractere que expande vários valores. Então, aqui nesse caso, ele não vai considerar apenas o no, né? Como aqui a gente está sugerindo yes ou no, ele não vai considerar apenas o no, ele vai considerar qualquer coisa que venha com um N maiúsculo ou um N minúsculo na frente. Então tem que ter cuidado na hora de usar esse caractere de expansão aqui para não combinar uma string que você não queira. Tá? E aqui eu tenho uma utilização, é uma forma de representação desse padrão aqui, só que aqui eu estou colocando uma lista, um set, um conjunto,
onde eu tenho N asterisco ou N maiúsculo asterisco, tá. E aqui a execução de cada um desses comandos. Aqui a gente finaliza mais uma parte da aula e depois a gente vai para o quarto vídeo que finaliza as aulas de comando shell.